São espertos porque eles nem se incomodam com chuva também, a chuva não faz nada para eles, né? Então, eles podem andar à vontade na chuva, tudo, não tem problema nenhum, né? Agora, a gente sim precisa tomar cuidado para proteger o cabelo, né? Principalmente proteger o cabelo, né? Com o cabelo protegido, aí sim a gente pode fazer as nossas coisas, tudo, não tem problema nenhum, não é mesmo? Muito boa noite, meu nome é Sérgio, eu venho aqui algumas vezes, o Jarbas nos convida. Posso dizer para vocês que vocês estão numa casa, uma das casas mais privilegiadas que eu conheço. Essa é uma das poucas casas aqui em São Paulo que produz a pomada do Vovô Pedro. Então vocês estão dentro de um ambiente muito espiritualizado. E a sugestão que se dá é que a gente possa aproveitar o máximo possível esse ambiente, através da prece, da boa leitura, as músicas edificantes. Isso só vai nos ajudar muito. A maioria das casas não tem esse trabalho por aí, viu, gente? Vocês estão num lugar privilegiado. São Mateus, olha, tá com tudo, viu? Tá com tudo, parabéns. Então continuem vindo semanalmente, podem vir para que vocês possam aproveitar, né? O que esses benfeitores possam trazer para a gente. Nós vamos falar hoje do capítulo 23, itens 9 a 18, que é: não vim trazer a paz, mas a espada. Já ouviram esse termo? Está no Evangelho de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. As pessoas, quando ouviram isso, ficaram assim um pouco surpresas com essa colocação de Jesus, não é? Porque imagine que Jesus veio aqui para fazer o quê, né? Para criar confusão, problema, dificuldade. Mas ele segue adiante, ele não para por aí, ele fala mais ou menos aonde poderia começar os nossos conflitos, que eram dentro de casa, o pai contra o filho, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora, vinham esses problemas. Então, ele já mais ou menos especifica onde a gente vai encontrar as dificuldades. E isso é uma realidade tão interessante, porque raramente, muito raro, uma família onde as pessoas estão harmonizadas, todas elas estão harmonizadas, né? Os filhos com os pais, as noras com os sogros e com as sogras. É muito difícil e muito raro isso acontecer. Então, o que acontece? Aí está o ponto que Jesus coloca para a gente, que é o cuidado que nós precisamos ter dentro da família. Porque, às vezes, a família está indo muitíssimo bem, né? Está tudo bem, lá está o pai de família com os filhos, eles vão crescendo, ficam adolescentes e vão estudar, vão fazer suas coisas, começa a trabalhar, começa a se desenvolver. De repente, traz uma nora para casa ou traz um genro para casa. Aí a gente abre o coração, recebe eles assim, pensa assim: nossa, que bom, conseguiu arrumar uma pessoa, né? A gente já começa a enxergar ali um casal que no futuro vai ter todos os benefícios que nós tivemos na nossa casa, vai formar aquela família bonita e tudo. E quando menos espera, começa a surgir uns tititis, umas conversinhas estranhas, não é mesmo? E aí vem um genro ou uma nora, ai meu Deus do céu, botar fogo na casa. Ele consegue colocar todo mundo em desequilíbrio, até os cunhados, a sogra, todo mundo entra em desequilíbrio, muitas vezes. E aí a gente pensa assim, o que fazer? Expulsá-lo de casa? Mas escuta, quem escolheu foi uma pessoa da nossa família. Como é que a gente pode fazer isso? Falar, você não vem mais aqui, vai procurar sua turma. Não é possível a gente fazer isso. E aí, como lidar com uma situação dessa, não é? É difícil, porque o coraçãozinho da gente quer o sossego, quer a tranquilidade, quer voltar ao que era antes. Mas aí vem as obrigações cristãs. E aí Jesus vem e fala assim: você estava pensando que era para ficar, que eu tinha vindo aqui na terra para vocês ficarem tudo aí, numa cadeira de balanço, tomando leite e mel. No Antigo Testamento tem muita expressão assim, leite e mel, né? Aquela coisa doce, gostosa, né? Leite e mel, na minha tradução, podia ser um pudim, né? Bem gostoso, assim, né? Não é um pudinzão assim, bem gostosão. Isso seria bom, né? Leite e mel seria bom, né? E a gente pensa que era isso, mas aí vem as obrigações cristãs. E como que a gente vai lidar com esse genro difícil?
vamos começar a empurrar ele para fora, vamos entrar na conspiração dele, vamos ficar desequilibrado, vamos ficar distante, vamos dar aquela risadinha amarela. O que nós vamos fazer como cristãos que nós somos? Porque a gente se esquece que a gente é cristão de vez em quando, não esquece? Então você vai na farmácia pedir alguma coisa, o farmacêutico faz uma malcriação para a gente, tem vontade de grudar no pescoço dele na mesma hora, vai, meu Deus do céu, mas que isso? A gente se contém em falar, justo na quarta-feira que eu vou lá na casa da oração, meu Deus do céu, estou com essa vontade de pegar um pelo pescoço. A gente esquece que é cristão, no trânsito, não esquece. Vai atravessar a rua, o carro vai para frente, já fica nervoso, já fica com aquela coisa. A gente esquece que é cristão. Mas aí vem a razão e fala para a gente, espera um pouquinho, você é cristão, faça força para honrar a tua camisa de cristão, né? Na igreja católica é o crucifixo, aqui é a camisa, né? A camisa de cristão, o avental, a bata, né? Na casa espírita eles inventam avental, bata, camiseta, né? Então, para honrar essa camisa de cristão que nós somos. Então, lidar com um genro difícil, um familiar difícil, requer tato, preparo, requer muito amor cristão. Porque nós não estamos aqui para simplesmente se distanciar dele, expulsar ele da nossa frente. Não é essa a nossa tarefa. Se isso acontecer por algum motivo, se ele chegar a se distanciar, tem que ser uma questão dele. Ele é que tem que chegar a essa conclusão e ele é que tem que fazer. Nós não vamos promover isso, obviamente. Então, a ideia que a gente precisa ter é essa. Nós estamos aqui para harmonizar, para conviver. As pessoas não vêm até nós assim gratuitamente, as pessoas vêm por algum motivo, elas chegam até nós por alguma razão, por algum motivo. Então, a gente vai devagarzinho compreendendo que existe lá uma ligação e um trabalho a ser feito. Primeiro trabalho, vibração à distância, pensamento no bem dessas pessoas. Então, poxa, vai casar com um familiar nosso, vai se unir a um familiar nosso, quer dizer que a gente já vai ficar distante dessa pessoa já antes de casar-se? Como que vai ser o futuro? Não é? Então a gente já começa vibrando, pensando no bem dele, que ele possa acertar os seus caminhos, as suas diretrizes. Os pontos de vista são diferentes dos nossos, mas não tem problema. No fundo, todos nós vamos ter que chegar no mesmo lugar. Vocês sabiam disso? No final de tudo mesmo, vai todo mundo chegar no mesmo lugar. É? Jardim Colonial, né? Eu desci aqui na estação São Mateus, mas o certo mesmo era ir na Colonial, né? Esse é o final. Mas em termos de brincadeira, tirando a brincadeira, todos nós vamos para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente. Não é possível que a gente esteja juntos em conflito, senão a gente não pode estar junto. Tem que voltar e corrigir, melhorar. Então, no final, essas coisas vão ser tudo retirado, tudo apagado. Sabe essas exaltações, essa coisa de orgulho exacerbado, a ganância, essas coisas, tudo vai pro lixo. Não vai servir para nada. Porque o nosso fim, o nosso objetivo é limparmos de tudo isso. É estarmos límpidos de tudo isso. Então, as nossas ideias, a gente passa a vida inteira, né? Torcendo para o São Paulo, outra vive a vida inteira torcendo para o Palmeiras, não é? Mas no final de tudo, vamos todo mundo ter que torcer para o Brasil. Olha só. Mas no Brasil tem 5 jogadores do Corinthians. Não importa, é o Brasil. A gente sempre tem que arrumar alguma, não é? Não tem que arrumar alguma? No final, nós vamos todos chegar no mesmo lugar. Então, essas coisas que a gente vê aí, política, por exemplo, de vez em quando a gente fica nervoso de ver essas coisas, né? Mas todas essas papagaiadas, vai tudo lá, a pessoa está lá se aproveitando, fazendo coisa errada. Não se preocupe, Deus sabe como corrigir isso. Mas a gente fica aqui do lado de fora sofrendo. Fica tranquilo, o sofrimento não é em vão. Ninguém perde o sofrimento, todo mundo aproveita. A gente não ia sofrer por conta própria, né? Aí Jesus ia falar assim, bom, meu filho, você tem que tirar 25 anos da sua vida para sofrer, pode escolher o que você quiser. Você acha que a gente ia fazer espontaneamente isso? A gente ia fazer isso.
Então vamos todo mundo mudar para Venezuela, porque lá a gente passa fome à vontade, não tem lugar para ir no médico, não tem comida, não tem nada, é confusão, não pode falar mal de ninguém, tem que abaixar a cabeça, pôr a mão para trás. A gente ia espontaneamente para um lugar desse? Claro que não. Então de vez em quando a gente é meio que colocado numa condição para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas no fim de tudo, vai dar tudo certo no mesmo lugar. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Então, se o filho pensa diferente, a nora, a sogra, sabe? Se eles pensam diferentes, não se preocupe, porque nós vamos para o mesmo lugar. Faz conspiração, faz cara feia, faz bico, faz isso, faz aquilo. Fica tranquilo, ele vai largar tudo isso aí não serve mais para nada. Mas ele bebe igual um infeliz. Pode ficar tranquilo, vai ter que parar de beber também. Vocês sabiam disso também? Não vai ter que parar de beber, de fumar? Vai parar. Desencarnou e não para, mas uma hora vai ter que parar. Não tem jeito. Não dá para seguir adiante com isso. Com esses vícios deletérios. Não dá para seguir adiante. Então, ele faz isso, pode ficar tranquilo, isso aí vai passar. Tudo isso vai passar. Então, Jesus vem até nós e fala assim, olha, vai ter um pouco de guerra aí com espada, né? Vem trazer a paz e a espada? Não, vem trazer a espada. Vai ter aí gente contra as outras, tudo, mas no final vai finalizar com todo mundo no mesmo lugar. Então, por exemplo, quando vai se implantar uma ideia nova, a história mostra aquelas pessoas que vieram com ideias novas, morreram, tiveram que morrer, mataram essas pessoas. Ninguém aceitava a ideia nova. A Terra é redonda. Quando falaram que a Terra era redonda, nossa Senhora, mas deu uma confusão. Deu uma confusão isso. E no fim é tudo uma besteira, né? Por que interessa saber se a Terra é redonda ou quadrada? Não interessa nada para nós isso, não é? Porque a gente não consegue nem sair da nossa toca direito, vai dar 2 passinhos para frente, olha assim, volta para trás, igual aqueles bichinhos medrosos, né? A gente é assim, vai dizer, olha, ô formiga, a Terra é redonda. O que interessa ela saber que a Terra é redonda? Para que não resolve nada ela saber que a Terra é redonda? Mas o homem fez a declaração, descobriu direitinho, e se ele bobeia, eles tinham matado ele. Copérnico, né? Copérnico. Acho que é esse, né? Acho que é Copérnico. Aí veio Newton com as leis, né? Galileu, esse daí. Aí veio Newton com aquele negócio da lei de atração, né? Do centro do universo, aquela coisa, né? Aí veio Einstein com com a teoria da relatividade. Olha, quando chega uma ideia nova aqui, e no campo religioso então? Nossa, o Paulo, veja o Paulo, no meio dos judeus, mataram ele. Não aceitaram o Paulo, falaram, não, você está louco da cabeça, vamos matar você porque você está louco. Hoje em dia a gente mata uma pessoa porque ela está louca? Olha, vou confessar uma coisa para vocês aqui, só entre nós, tá bom? Eu tenho vontade de matar uma pessoa louca que mora lá na minha casa, viu? Mas de vez em quando eu lembro que eu vou ter que fazer palestra, por isso que eu faço palestra todo dia, porque todo dia eu tenho que adiar, sabe assim? Aí passa a semana, passa um ano, 10 anos, 25 anos que eu estou adiando, veja só, né? Então, veja, chamaram ele de louco. Imagina, Pedro, meu Deus do céu, Pedro, depois que Jesus foi embora, ele virou da água para o vinho, virou assim, bem pacífico, bem tranquilo, porque Jesus falou assim, Pedrão, não se incomoda, no fim vai dar tudo certo. E é uma expressão verdadeira. E então Pedro falou, tá bom, vou me sossegar. Aí o que fizeram com o Pedro? Pegaram o Pedro e crucificaram ele de cabeça para baixo, imagina só. Contrário, né? Porque ele não aceitou entrar ser crucificado igual a Jesus. Ele falou, de jeito nenhum, não tenho a menor condição de ficar igual a Jesus. Aí fizeram o contrário, puseram ele na cruz de cabeça para baixo. Então, todas as ideias novas que surgiram, olha o que deu. Olha o que deu, não é? Muitas dessas ideias, sabe o que aconteceram? Ficaram perdidas, esquecidas ao longo do tempo. Era só uma bobagem, uma ideia sem fundamento. Agora as ideias associadas às coisas maiores da vida, essas permanecem. Kardec, chegamos no Kardec.
Aí o Kardec vai lá e fala assim, eu vou lançar um livro, porque agora eu tenho bastante pergunta para fazer um livro. Aí quis lançar o livro. Aí teve um dia lá que ele falou assim, como é que pode chamar o livro? Aí ele pensou assim, já sei, Religião dos Espíritos. Ele falou que ia pôr o nome do livro assim. Aí ele falou, bom, tá resolvido, então agora eu vou descansar. Aí foi dormir. Quem disse que ele conseguiu dormir direito? Os espíritos vieram e falaram para ele, de jeito nenhum você pode pôr Religião dos Espíritos. Você já não vai aguentar a perseguição que você vai ter. Imagina se você botar esse nome. Você está doido da cabeça? Não pode pôr, não pode. Mas que nome então eu vou pôr no livro? Sabe o nome que ele pôs? Livro dos Espíritos. É simples, né? O livro não era dele, era simplesmente dos Espíritos do livro. E é uma verdade, não era dele, o livro não é dele, não é? Ele é só aquela pessoa que estava ali organizando a obra, mas o livro não é dele. E aí colocou o Livro dos Espíritos, mas mesmo assim, olha a confusão que deu. Passou uns tempos, umas pessoas na Espanha quiseram conhecer o livro, pagaram, ele pagou os impostos, pagou o correio, pagou tudo certinho, mandou os livros. Chegou lá, disseram, aqui na Espanha não. Se quiser fazer isso na França, você faz, mas aqui na Espanha quem manda somos nós. O que fizeram? Queimaram os livros dele todinho. Olha só. Auto de Fé de Barcelona. Queimaram o livro dele todinho. E ele ficou aborrecido. Eu não sei, mas eu acho que os espíritos falaram assim, Kardec, fica tranquilo, no fim vai dar tudo certo. E sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou de olho de longe, assim, olhando pelas frestas da porta, da janela. Na hora que acabou a queimação lá, os padres foram embora, os bispos, todo mundo foi embora. Aí foi um alvoroço, foi todo mundo lá mergulhar naquelas cinzas, achar uns pedacinhos de papel que tinha, porque eles queriam saber o que era aquilo, por que eles queimaram. Deu mais curiosidade nas pessoas ainda. Aí ele vendeu um livro que não acabava mais. Olha só, foi mais divulgado ainda, com as queimadas lá que fizeram nos livros dele, foi mais divulgado ainda. Olha só. Mas o porquê que é aquilo? Ideia nova. Vai ofender a religião vigente? Não pode. O Martim Lutero, quando ele resolveu se distanciar do catolicismo, falou assim, está tudo errado o que vocês estão fazendo, tem que fazer as coisas desse jeito. E olha a confusão que deu. Meu Deus do céu, a noite de São Bartolomeu, uma brigaiada, umas coisas terríveis que aconteceram lá. Ideia nova. Olha só. Então, se a gente chegar em casa com uma ideia nova, por exemplo, falar para o maridão assim, né? Nossa, seria tão bom se você fosse comigo lá tomar um passe, né? É uma ideia nova, né? Então, fica tranquilo, porque a gente vai ter que pegar a espada, vai ter que lutar, né? Vocês sabem disso, né? Então, as ideias, especialmente essas ideias novas, elas têm dificuldades para serem implementadas. E olha, principalmente as ideias que são as verdadeiras possibilidades que o mundo vem apresentando, e principalmente essas. Teve um camarada que ele foi obrigado, mataram ele, foi internado no hospício, porque ele chegou à conclusão que se o médico lavasse a mão, morreria menos pessoa na cirurgia. Então o fato de mandar os médicos lavar a mão, puseram ele no hospício. Olha só. E hoje, hein? Todo mundo tem que lavar a mão, imagina os médicos, né? Colocaram? Ainda colocaram luva, né? Então veja só, uma ideia nova que, nossa, criou uma revolução, porque as pessoas estão acostumadas naquela direção, naquele caminho. Quando vem alguém, abre uma luz para alguma direção diferente, para algum nós diferente, aí vem o problema. Mas vamos voltar para casa, que é melhor, né? Vamos voltar todo mundo para casa agora, tá certo? Vamos ver como é que a gente resolve o problema. Já falei do genro, agora vamos falar do marido. Vamos falar do marido que é melhor, né? Como é que resolve aquele marido difícil? Chamando ele no divórcio, lá no fórum, pedindo para ele assinar o divórcio? Será que é assim? Eu ouvi uma frase bonita uns tempos atrás que dizia assim, que nós somos colocados no posto de serviço que nós precisamos trabalhar. Então, se nós somos colocados dentro da nossa casa, no nosso lar, é lá que nós temos que trabalhar. E normalmente o que a gente faz?
a gente abandona o posto de serviço. Por isso essa confusão toda. Por isso essa confusão. Porque se a gente conseguisse permanecer no nosso posto de serviço, realizando o que nós temos que realizar com sacrifício, com dificuldade, com problema, mas se nós conseguíssemos essa proeza, metade das confusões que tem no planeta não existiriam. Essas crianças que viram jovenzinhos e adultos malfeitores, porque vieram de lares desajustados, porque ali alguém foi embora, alguém abandonou, alguém deixou para trás, alguém expulsou, aí trouxe uma pessoa que não era aquele posto de serviço, aquela pessoa por qualquer motivo fez algum abuso, criou alguma confusão, criou algum problema. Então vejam como que as coisas se desenvolvem. Se tivesse ali firme, não é, no posto de serviço, certamente não aconteceria todas essas coisas. Então, dentro de casa, a ideia é que a gente consiga ir até o mais longe possível. É claro que é fácil falar, óbvio que é fácil falar, mas eu digo assim, é o seu limite? É, então tudo bem, você fez o que era possível. Não é ainda o seu limite? Vai mais um pouquinho à frente, vai um pouquinho mais adiante, porque a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance, tudo que for possível, para manter o relacionamento, para manter o lar, para manter a família. Nós temos que fazer isso, tudo que for possível. Então, chegou no possível, quer dizer, chegou uma hora, por exemplo, tem agressão? Aí não dá, né? Porque aí já passou do possível, aí não tem jeito. Mas por capricho, olha, meu tempo de menino, que não é muito tempo, é mais ou menos uns 600 meses atrás, às vezes a gente via a mãe sofrendo, porque os homens de 30, 40, 50 anos atrás não eram fáceis, né? Eram difíceis, cheio de história, cheio de mania, cheio de problemas, cheio de coisa. E a gente via as nossas mães, as nossas tias ali firme no trabalho delas, na vida delas, nas coisas delas. E aí nós crescemos com um relativo equilíbrio, porque alguém realizou algum sacrifício. Porque se ela tivesse chutado o pau da barraca naquele tempo e tivesse ido para outras direções, é provável que nem aqui a gente tivesse mais. É muito provável, muito provável. Então alguém se sacrificou para a gente estar aqui, agora, com ideia renovadora, porque ninguém vem na casa espírita aqui sem alguma ideia de renovar, de melhorar, de ir para adiante, de conhecer a doutrina espírita e a espiritualidade. Ninguém vem aqui por isso. Mas para a gente chegar a essa conclusão, é preciso a gente ter um certo equilíbrio emocional. Se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente nem aparece aqui, Deus que me livre, nem passa na calçada. Mas quando a gente tem esse equilíbrio, o que acontece? A gente quer encontrar, quer conhecer, quer saber, quer descobrir. É um equilíbrio que nós temos. Mas para a gente ter esse equilíbrio, alguém fez algum sacrifício em algum momento. Alguém fez isso, não é? Bom, então nós estamos cientes que nós precisamos manter o posto de serviço que formos colocados. Às vezes é no trabalho, às vezes é no trabalho social, no trabalho de caridade, voluntário. A gente está ali, vem uma pessoa mais difícil que a gente, mas aí a gente vai falar, não estou aqui para aguentar isso, já vira as costas e vai embora? Não, vamos perseverar um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais adiante. Não vamos nos deixar dobrar por qualquer motivo. O exemplo que eu dei lá de 600 meses atrás era para chegar nos anos atuais, a gente vê que hoje os casais, às vezes por futilidades, por bobagem, ele usa muita roupa preta, acho que eu não quero mais ficar com ele. Olha só, não é? Ele pinta o cabelo. Não, ela fuma. Mas você não conheceu ela fumando, pelo amor de Deus, né? Não, de jeito nenhum. A família dela é... Por qualquer coisa, a gente fala assim, não, vai embora, você vai para lá, eu vou para cá. Por qualquer bobagem, qualquer futilidade, a gente faz isso. Abandona o nosso posto de serviço. Então, que nós possamos ter força, perseverança, para não abandonar o posto que fomos colocados. Claro que se chegar num determinado momento que seja impossível continuar, é claro que a gente não pode continuar, óbvio que não, não é? Mas o quanto pudermos, avancemos, porque os ganhos disso vão refletir para nós. Vejam, hoje a gente não vê famílias equilibradas, lá marido, a esposa, a família, os filhos, todos tranquilos, bem.
Isso daí é cultivo e semeadura, isso daí é colheita do passado. Então hoje a gente já pode semear, porque aí a gente pode colher numa próxima oportunidade um equilíbrio maior. Quanto melhor a gente viver hoje, melhor colheita no nosso futuro. Quanto mais difícil a gente viver hoje, mais difícil é a colheita no nosso futuro, né? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa ter uma excelente semana. Hoje é quarta-feira, ainda estamos no meio da semana, tem bastante coisa que vai acontecer essa semana, não é? E aí eu vou desejar a vocês que façam uma experiência pessoal e saber se vocês estão sendo firmes, estão resistindo nessa luta de alguém que está com a espada vindo contra a gente, não é? Vamos ver se a gente está resistindo, tá certo? E a gente não está com essa ideia de abandonar o nosso posto de serviço, tá certo? Esse é o desejo que eu tenho com todos vocês. Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos.